Brasil, recém-anunciado ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já se posicionou sobre o uso da inteligência artificial nas eleições municipais. A promessa de Lewandowski é que vai atuar em conjunto com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e alertou que o uso ilegal dessas ferramentas pode ser crime contra o Estado democrático e de direito. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas: nós vamos trabalhar em estreita colaboração com o TSE, especialmente por meio da Polícia Federal, para prevenir e reprimir o uso da inteligência artificial com o objetivo de fraudar as eleições. Fecho aspas. Vou começar o nosso giro de análises com o Cristiano Beraldo. Beraldo, Lewandowski vai assumir a pasta no dia 1º de fevereiro e esse é um dos desafios, né? O uso da inteligência artificial que muito provavelmente será utilizada pelas pessoas que querem ludibriar os eleitores brasileiros, né, Beraldo? Mas veja, tudo que tem o objetivo de alterar o resultado da eleição, e aí eu digo, quando a lei eleitoral não é cumprida de forma igual por todos os candidatos, você está atentando contra o processo de escolha popular de representante, você está atentando contra a democracia. Alguém que usa caixa 2 para fazer uma eleição, claramente está deturpando o processo eleitoral, claramente está atentando contra a democracia. Da mesma forma, hoje, no mundo em que vivemos, quando você tem o uso da inteligência artificial para tecer elogios ou para tecer críticas a um determinado candidato, então você imagina, tem lá um candidato lá no interior do não sei aonde que usa inteligência artificial para dizer que o ex-presidente Bolsonaro o está apoiando. Isso, obviamente, é uma deturpação do processo eleitoral. Agora, como que você vai chegar ao autor? Porque o beneficiado, obviamente, você vai identificar. Entretanto, você não pode assumir que o candidato é o autor daquele arquivo de vídeo ou de áudio que deturpa a realidade. Esse é o grande desafio, né? Como chegar até os autores, de que forma punir, qual é a responsabilidade que o candidato terá. Porque se o candidato for ter uma responsabilidade já de bate-pronto, a inteligência artificial será usada para elogiar o adversário, sabendo-se que após a eleição, comprovada a derrota daquele que disputa, ele vai lá e diz assim, olha, mas esse que ganhou aí foi beneficiado pela inteligência artificial. Então, essa é uma situação tão complexa que ela não se resolve no âmbito de uma sala fechada com ar-condicionado e um monte de livros na mão. Pois é, essa parece uma grande dificuldade levantada pelo Cristiano Beraldo. Cláudio Dantas, como as autoridades pensam em identificar esse tipo de crime? Porque tem esse ingrediente, né? Poderemos acompanhar ataques de bandeira falsa também no âmbito da divulgação de vídeos criados por meio da inteligência artificial. Ou seja, um candidato cria um vídeo contra si próprio para atribuir ao adversário, né? Aí entra com uma petição junto ao TSE. Vai ser um desafio e tanto, hein, Dantas? Nada que uma investigação, uma boa investigação, não consiga apurar, né? A assinatura do vídeo, como é que ele foi, onde ele passou, onde ele começou a circular. São os desafios dessa vida moderna, cada vez mais complicada, né? Nesse caso específico, naturalmente, você tem aí eu não diria que é inteligência artificial, uma inteligência aumentada, que na verdade não é nem isso, são recursos gráficos que permitem, hoje a evolução é tão grande, permitem manipular imagem e voz, né? Mas quem está manipulando é o sujeito, né? Não é o computador que tomou consciência e passou a fazer as coisas. A gente está diante de desafios que são muito interessantes, porque é um desafio tecnológico em função do avanço da tecnologia, só que os problemas da nossa política, eles são problemas seculares, são problemas que nos perseguem, nos acompanham desde o início.
não são resolvidos, né? A mentira, por exemplo, a pior mentira não é a mentira de um candidato contra o outro, porque muito provavelmente o sujeito, quando ele decide o seu voto, ele não decide seu voto por causa de um vídeo, por causa de uma propaganda, né, de uma peça publicitária, por causa de uma faixa, por causa de um santinho, especialmente no caso de um cargo executivo. Ele escolhe realmente ali, faz uma mínima pesquisa ou recebe algum tipo de incentivo, né? Uma bolsa, uma camisa, uma cesta básica. Infelizmente é o que acontece em muitos lugares, né? Eu já cobri eleições, diversas delas, inclusive eleições municipais, inclusive em São Paulo, e você tem até distribuição de cesta básica em São Paulo, né? Não é uma coisa que não acontece só nos rincões, não, acontece nas grandes cidades também. Então, infelizmente, a gente tem uma situação que ela é um desafio que vai também colocando essas autoridades numa posição cada vez mais difícil, porque quando você se atribui essa responsabilidade, você também é fiscalizado. É fiscalizado no exercício, né, equilibrado da aplicação da lei. Muitas vezes você vai ter parte do eleitorado de um espectro político, como aconteceu nas últimas eleições, que vai olhar e falar assim, essa lei está sendo aplicada só por um lado do espectro político. E isso vai deixando o eleitor insatisfeito, chateado, enfim, indignado, vai criando uma celeuma para as próprias autoridades. Olha, na eleição aqui da Argentina, só para finalizar, não tinha regra para nada, nem para abuso econômico. Você tinha um ministro da Fazenda usando a máquina do Estado para tentar arrebanhar votos e nem assim ele conseguiu. Distribuiu todo tipo de bolsa e não conseguiu vencer. A inteligência artificial e os desafios das autoridades, em destaque aqui o Ministério da Justiça e também o trabalho de Ricardo Lewandowski, que assume a pasta em 1º de fevereiro. Mota. Prepare-se para fortes emoções. Vamos reprimir o uso da inteligência artificial e vamos aproveitar também o ano para discutir a liberação das drogas. Cada um escolhe as suas prioridades. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Vocês sabem o que eu fiz? Eu fui na inteligência artificial, eu fui lá perguntar ao ChatGPT o que é esse tal Estado Democrático de Direito. Presta atenção no que o ChatGPT me respondeu. O Estado Democrático de Direito é caracterizado pela harmonia entre a democracia e o respeito às leis, pela supremacia da lei. Em um Estado Democrático de Direito, a lei é suprema e deve ser respeitada por todos, assim me disse a inteligência artificial. No Estado Democrático de Direito, há direitos e liberdades fundamentais que são protegidas, como a liberdade de expressão, direito a um julgamento justo, um direito à vida privada. Na democracia, o poder é exercido com base na vontade do povo. Isso geralmente é realizado através de eleições livres e justas. No Estado Democrático de Direito, me disse o ChatGPT, existe, prestem atenção nisso, existe uma clara divisão de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada um com suas próprias responsabilidades e limitações. E por último, o ChatGPT me disse que no Estado de Direito, o Estado deve agir de acordo com as leis estabelecidas, evitando arbitrariedade e garantindo que todas as ações do governo sejam fundamentadas na lei. E querem reprimir a inteligência artificial? Nota para o ChatGPT, Cristiano Beraldo. Pois é, tá aí, né? Deu uma resposta absolutamente completa que nos leva a refletir, inclusive, sobre o papel do Ministério da Justiça nesse tema, tendo em vista que se trata de um tema do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem outras prioridades a que se dedicar. E aí vamos ver como é que a gente vai ver as eleições acontecendo, porque corremos um sério risco de estarmos em permanente estado de insegurança eleitoral. É o resultado que sai, mas que pode a qualquer momento ser questionado. E a gente está vendo o que aconteceu em relação
ao resultado das eleições de 2022, em que parlamentares estão perdendo os seus mandatos com base em julgamentos que até então não pareciam representar risco ao mandato de alguém que foi escolhido por um número expressivo de eleitores. Então, vamos torcer para que essa definição do ChatGPT sobre o Estado democrático de direito, que ela prevaleça. E Ricardo Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e Segurança Pública em fevereiro, está na fase de montagem da equipe. Desta forma, ele deve ser convidado para ir na Câmara dos Deputados antes mesmo de assumir a pasta. Isso porque o ex-ministro do STF acabou despertando curiosidade entre deputados da oposição que integram a Comissão de Segurança Pública. Essa iniciativa, que deve ser protocolada por Sanderson, o deputado, visa questionar o ministro sobre quais estratégias serão aplicadas no Ministério com o objetivo de combater o crime organizado. O encontro deve ocorrer na volta das atividades legislativas na Câmara dos Deputados. Dantas, queria sua análise e avaliação, 1 minuto e meio, em relação aos desafios do Ministério da Justiça no que tange às eleições e também a possibilidade de uma sessão moitiva com o ministro lá na Câmara Federal. Bom, vamos ver se ele comparecerá, né? Nós tivemos o Flávio Dino rejeitando comparecer a diversas convocações e convites feitos pela Câmara e pelo Senado. Vamos ver qual será a postura do novo ministro, que ainda vai tomar posse, né? Eu falei aqui na semana passada, quando foi formalizada a indicação do Lewandowski, que ele teria, né, algumas diretrizes ali. Uma seria a política de desencarceramento, a outra seria a proteção, né, de movimentos sociais, como o MST, movimentos ditos sociais, e também a terceira seria a regulação das plataformas, né? Essa história da IA, ela se insere neste debate, né, na promoção de políticas públicas que pretendam regular as plataformas. A gente sabe que há um risco enorme de isso descambar para a perseguição e censura de um discurso político e não se adequa ao que o atual governo, o atual espectro ideológico que está no governo reconhece, né? Então, isso é muito grave, não pode acontecer e não se enquadra na previsão, né, do que é o Estado Democrático de Direito, como bem disse o Mota aí citando o ChatGPT. Pois é, Ricardo Lewandowski, alvo da oposição na Câmara Federal. Você, Cristiano Beraldo, em 1 minuto, os deputados querem questionar quais serão as estratégias do Ministério da Justiça para combater o crime organizado. O que você, se fosse deputado, perguntaria? Há muitas perguntas que se fazer, porque a gente vem discutindo aqui, o crime organizado é o grande problema do Brasil, impôs esse nível de insegurança pública assustador e é fundamental que o ministro da Justiça e Segurança Pública tenha uma atuação com foco verdadeiro em acabar com essas organizações criminosas. E aí a gente pode se basear nas decisões de Ricardo Lewandowski enquanto era ministro para saber como é que ele vai se comportar agora que está no papel de executivo. A diferença entre ser ministro do STF e ser ministro da Justiça é justamente essa. Você tem no Ministério da Justiça a obrigação de executar, de ter um plano para promover a justiça e um plano para promover a segurança pública. São essas as explicações que ele precisa dar ao Congresso. Essa convocação é natural, faz parte e acho que vai ser muito importante. Para fechar, 30 segundos, Mota, Ricardo Lewandowski, a possibilidade de ser questionado por parlamentares. Eu vou sugerir uma pergunta para os parlamentares fazerem ao futuro ministro. Senhor ministro, o senhor acha justo que a sentença do criminoso seja mais leve do que a sentença da vítima?